Shalom, meus irmãos. Então, vamos falar hoje sobre a verdadeira cosmologia da Terra, porque sim, ela é plana e estacionária. E antes que você dê um pulo da cadeira e fale, como assim? Que loucura é essa? Porque eu fui ensinada a vida inteira que ela é uma bolinha giratória perdida no meio do espaço, de um universo infinito. Mas, gente, não é isso que a Bíblia mostra, tá? Então, assim, vou mostrar nesse vídeo, através das escrituras, a verdadeira cosmologia da Terra, que, aliás, não é um planeta, é um reino. Vivemos em um mundo caído, governado pelo pai da mentira e do engano. E a intenção do sistema é a todo custo mostrar que não existe um Criador. E a verdadeira cosmologia da Terra foi ocultada das multidões. Mas não há nada oculto que não venha a ser revelado. E os povos antigos já sabiam do verdadeiro formato da Terra. Seus registros mostram isso. Então, será que a NASA e o seu heliocentrismo estão com a verdade? E essa própria NASA que diz que o homem foi à Lua, né? Mas aí fica o questionamento. Por que eles não voltaram? Com a tecnologia que a gente tem hoje, por que eles não fizeram esse retorno? E se você for analisar NASA em hebraico, sabe o que significa? Engano. E o próprio fundador tem um salmo que fala do firmamento, que é o dom que impede a ida até o espaço na própria lápide. Então, só não vê quem não quer e não escuta porque é teimoso. Então, vamos, gente, tirar as escamas dos olhos e vamos entender o que os povos antigos sempre falaram sobre a verdadeira cosmologia. Então, a Terra ela é uma bolinha giratória ou ela é estacionária? Vamos lá para os versículos? Anota aí. 1 Coríntios 16. Trema diante dele toda a terra. O mundo se acha firmado, que não se pode abalar. Então, perceba bem, está firmado e não girando. Salmo 119. A tua fidelidade dura de geração em geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Salmos 93. Ele fixou a terra imóvel e firme. Salmos 96. Ele fixou a terra para que não se abale. Salmo 104. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo algum. Isaías 45. Porque assim diz Yahweh, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a fixou, que a estabeleceu. Então, nesses versículos, vemos uma terra estática e não algo que gira. E a terra possui pilares, colunas. Como é que é isso? Vamos lá. 1 Samuel. Levanta o pobre do pó, levanta o mendigo do monturo, para colocar-lhes entre os príncipes, porque as colunas da terra são do Senhor. E ele pôs o mundo sobre elas. E o que a engenharia diz sobre essas colunas? Vamos lá. A coluna é um elemento da construção posicionado verticalmente a fim de realizar a sustentação da edificação. Facilmente confundida com um pilar, já que ambos possuem a mesma função. A coluna pode ser diferenciada por ser mais robusta que os pilares. Então, a coluna, ela serve para sustentar. Então, as colunas que o nosso pai fez, eles sustentam a terra. E aí, vamos mais versículos. Jó 9. Que sacode a terra do seu lugar e as suas colunas estremecem. Salmo 75. Vacilem a terra e todos os seus moradores. Ainda assim, eu firmarei as suas colunas. Provérbios 8. Enquanto Deus criava tudo, ordenou limites para as águas, enquanto erguia os fundamentos da terra. Salmo 75. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Então, o próprio Deus afirma que ele é que fortalece essas colunas. Grande terremoto, Isaías 24. E será que aquele que fugir da voz do terror cairá na cova, e o que subir da cova o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Em complemento com as revelações do Apocalipse, haverá um grande terremoto, e esses fundamentos, onde a terra está firmada, estabelecida, irão tremer. Jó 38. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Isaías 40. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra, para os seus pilares e as suas colunas? E agora, gente, eu tenho um desafio para a NASA, direto do Criador dos céus e da terra. E esse desafio está em Jeremias 31, versículo 37. Diz assim: Assim diz Yahweh, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo,
também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram. Então, o Criador está dizendo que se for medido o céu em cima e sondado os fundamentos da terra, porque eles não são figura de linguagem, gente, eles são reais. Se isso acontecer, ele vai rejeitar, não vai ter misericórdia de Israel. Então, perceba algo, a terra é sustentada por pilares e não por um núcleo magnético envolvido em camadas fantasiosas. E o verdadeiro formato da terra é de uma bola? Claro que não. Vamos ver o que Jó diz a respeito? Jó 38. A terra toma forma como barro sobre o sinete, e tudo nela se vê como uma veste. Então, é isso aqui, ó, verdadeiro formato da terra. Mas claro que isso é impossível. Temos mais versículos para comprovar isso. Em Amós 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Então, o grão no crivo é isso aqui. Se parece com uma bola? Não, né? Tá bom. Vamos lá, gente, em Isaías 40. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. E aí, gente, balança. É em formato de quê? Não precisa falar mais nada não, né? Tirem suas conclusões. E sobre a largura da terra? O que a NASA diz? E agora vamos saber o que as escrituras dizem a respeito? Jó 38. Ou com teu entendimento chegaste às larguras da terra? Faz-nos saber se tu sabes disso. Enoque 93. Quem dentre os homens poderia saber a largura e o comprimento da terra? E a quem foi revelada a medida de todas essas coisas? Mas não, gente, né? Foi revelado tudo à NASA, né? Que inclusive tem no seu nome o significado do engano, claro, né? Sonho de Nabucodonosor. Daniel 4. Eis, pois, as visões da minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. Então, essa árvore crescia e toda a terra havia. Então, agora me responda, como pode crescer no meio de uma terra esférica? Ela sairia do núcleo do globo? E como todos iriam vê-la? Fica mais correto assim, né, gente? Os 4 cantos da terra. Isaías 11. E ele deve estabelecer um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá dos 4 cantos da terra. Apocalipse 7. Vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra. Ezequiel 7. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora me responde como se encaixa isso numa terra globo, giratória. Como a gente vai colocar esses 4 cantos da terra? Agora eu vou te dar uma dica. Na próxima vez que você pedir uma pizza, ela tem um formato, né, plano com bordas. Você divide ela em 4, que você vai entender esses versículos. E o firmamento? O que as escrituras falam a respeito? Gênesis 1. E disse Yahua, haja uma expansão, um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Yahua a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim se foi. Então, a gente vê claramente águas acima e águas abaixo, e elas estão separadas pelo domo, pelo firmamento. Salmos 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Jó 37. Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Então, a gente percebe que existe algo firme nos céus e não a presença de um espaço infinito. Amós 9. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Salmo 148. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Confirmando o que foi falado em Gênesis 1, né, gente? Que existem águas acima e águas abaixo.
E Ezequiel 1. Acima da abóboda do firmamento, sobre as suas cabeças havia o que parecia um trono de safira, e bem no alto, sobre o trono, havia uma figura que parecia de um homem. Então, a gente observa claramente que existe um firmamento, existe algo sólido, e não o que a NASA fala pra gente. É o firmamento que protege a terra das águas superiores, que estão além dos céus. Sem essa proteção, as águas cairiam e devastariam a terra, como foi no dilúvio. O dilúvio não foi uma forte chuva, só cessou depois que as fontes do abismo e as comportas dos céus foram fechadas. Gênesis 8. O dilúvio não esgotou as águas, porque elas são infindáveis. 2 Pedro 3. Pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então, perceba que a terra, ela permanece no meio dessas águas. Ela subsiste. E aí a gente lembra do que está escrito em Gênesis 1. Águas acima do firmamento e águas abaixo. Por quê, gente? Porque o firmamento ele foi criado para fazer separação entre um mundo e outro. Salmo 148. Louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, acima do firmamento. Salmo 104. Constrói a tua casa sobre as águas lá de cima. Deuteronômio 5. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a gente percebe por esses versículos que existem águas abaixo e águas acima. E essas águas pertencem ao Eterno. Elas jorram dele, elas são celestiais, porque desde o início, desde o princípio, o Espírito pairava por sobre essas águas. E o que as Escrituras falam a respeito da volta do nosso Messias? Apocalipse 1. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Isso só tem lógica, gente, numa terra plana e não numa terra globo. E eu quero falar com vocês agora sobre Isaías 40, que o pessoal que defende o globo usa muito esse versículo, que eu não sei porquê, para dizer o seguinte, porque fala assim, ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. E aí eles falam que esse círculo é a bolinha, né, giratória, mas não tem nada a ver, gente. Círculo é diferente de esfera, porque círculo é uma figura bidimensional. E a Terra, ela é o quê? Ela é plana e circular, e não uma bola. E a gente também tem que ver a questão da tradução. A gente sempre tem que procurar no original. E aí, assim, existem várias traduções, algumas bem errôneas, outras mais aproximadas. E aí, por exemplo, tem traduções que até falam assim, aquele que está sentado sobre o globo terrestre, literalmente assim. Mas existem algumas mais aproximadas do original que falam assim, aquele que domina acima do disco terrestre, aquele que habita sobre a abóboda que cobre a terra. Então, se atentem, né, a esse detalhe do original, que vai fazer toda a diferença. E aí, vamos continuar com esse versículo, que fala assim, ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, e ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, perceba nesse versículo que fala que os céus vão se desenrolar como tenda. Isso só é possível, gente, numa terra plana, porque no heliocentrismo não existe a menor possibilidade disso, pois o céu que a NASA nos vende, além de infinito, não possui estrutura sólida. Mas quando a gente entende que existe uma cúpula, naturalmente compreendemos esse versículo. E além de, pensa comigo, quem coloca tendas em bolas? E como fica o resto do globo descoberto? Se a tenda é como os céus, logicamente, cobre toda a terra, e não somente parte dela. Assim diz Yahua em Isaías 66. O céu é o meu trono, e a terra é o escabelo ou estrado dos meus pés. E o que seria isso? Seria um pequeno banco para apoio dos pés. Eles foram muito utilizados por reis e governantes em seus tronos quando eles se assentavam para julgar os cidadãos. Então, olha essa figura. O que você repara? Que é algo fixo, algo plano e é seguro por alicerces, por colunas, por pilares. E aí, o que você acha? Combina com o modelo globo ou com o modelo de terra plana? Apocalipse 6.
Havendo aberto o sexto selo, houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, e a lua como sangue. E as estrelas do céu caíam sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro que se enrola. Gente, isso só é possível se existir um firmamento, um domo, uma cúpula. Não é possível no heliocentrismo. E o domo removido, essas estrelas que estão presas a ele, embora sejam muitas, não são infinitas. Por quê? Porque existe um número específico e o Criador chama cada uma pelo seu nome. E prova que elas caindo não são maiores que a terra, assim como a NASA afirma. Jó 22. Grossas nuvens o encobrem, de modo que não podes ver, e ele passeia pela abóboda dos céus. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo com esse versículo, mostrando que o Criador passeia pela abóboda celeste, pela cúpula. E por quê, gente? Porque o firmamento anuncia as obras das suas mãos, da sua criação, anuncia a sua glória, a sua grandeza. E você saber, você ter esse conhecimento sobre a verdadeira cosmologia da Terra, é conhecimento cétuplo sobre a sua vida. Porque no livro de Enoque é falado que no final da 7ª semana, os justos teriam o conhecimento de toda a criação de Yahua. Então, gente, isso é incrível. Isso mostra que existe um Criador. Que nós não viemos do acaso, de explosões, mas existe um Criador que pensou em todos os detalhes na criação da Terra, na nossa criação. E é isso, gente. Compartilhem e fiquem na paz do Eterno.